Fala, fera! Mais uma vez com vocês, eu, professor Henrique Virgínio, mas você já sabe, pode chamar de Pimpam, tá? Já falamos hoje sobre a África, já falamos hoje sobre a Europa, agora para você do terceiro ano, nós vamos falar um pouquinho de Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a crise do segundo reinado e o golpe republicano de 1889. Tá? Vamos entender o que manteve o segundo reinado ativo e, consequentemente, quando houve essa queda no chamado tripé, um golpe militar instaurou a República Brasileira. Tá bem? Então, vem comigo e fique esperto. Pega aí esse primeiro slide. Tira um print. Tá? Então, olha aí. Em poucas palavras, baseado no livro do professor Boris Fausto, eu posso dizer que é o seguinte: a crise do Império diz respeito a uma série de transformações que ocorreram no Brasil desde o final do século XVII e que levaram ao enfraquecimento da monarquia, sobretudo durante o segundo reinado, ocasionando o fim do Império no Brasil e o início da República em 1889. Tá? Volta para mim. Então, essa é a definição mais precisa dos acontecimentos que permearam o Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Tá? Aconselho você, dentro do possível, a conhecer o livro chamado História do Brasil, do professor Boris Fausto. Tá? É um livro grande, é um livro com muitas páginas, mas vale a pena cada um. Tá bem? Então, a gente pode explicar alguns fatores dessa crise divididos em duas partes: os fatores externos e os fatores internos, ou seja, fatores fora do Brasil e dentro do Brasil. Hoje, devido ao nosso tempo, eu quero tratar das questões internas, tá bem? Vamos tratar das questões internas. A questão religiosa, a questão política e a questão militar. Na verdade, a questão política é questão que envolve, na verdade, política e economia. A gente chega lá, tudo bem? Então, fatores internos e externos. Vamos dar ênfase hoje aos fatores internos. Tranquilo? Lá do final do século XIX. Segue comigo aqui no raciocínio. Olha para mim, tá? O modelo republicano era um modelo que já havia sido debatido no Brasil, principalmente a partir do final da Guerra do Paraguai, em 1870. Sobre a Guerra do Paraguai, te dou como indicação o livro Maldita Guerra, do jornalista e professor Francisco Doratioto. Tá bem? Ele traz uma visão bem atualizada, e já que a gente não vai tratar sobre isso, e acredito que virão muitas perguntas sobre o tema, vai lá e procura o livro do jornalista e professor Francisco Doratioto. Tá bem? Então, pessoal, esse modelo de república já havia sido proposto desde o final da Guerra do Paraguai. E ele surge como uma alternativa, sobretudo, com a crescente influência do positivismo. O positivismo foi uma escola filosófica que já estava morrendo lá na Europa, mas que aqui no Brasil estava ganhando muitos adeptos. Entre eles, o tenente-coronel Benjamin Constant, da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Esse cara, o Benjamin Constant, será um dos pais do positivismo aqui no Brasil. Inclusive, se você prestar atenção no lema da nossa bandeira, ele é um lema positivista. Mas o positivismo eu deixo para ser tratado tanto pelos professores de sociologia quanto pelos professores de filosofia. Forte abraço a todos os sociólogos, a todos os professores de filosofia, todos os sociólogos, todos os professores também de filosofia. Tá bem? Então, essa corrente, o positivismo, ele tinha ideais pautados principalmente no progresso contínuo da humanidade. Tá certo? Principalmente sobre as classes, essas ideias se propagavam entre as classes média e classes mais intelectualizadas. O povo, infelizmente, mais uma vez, vai ficar de lado. Vai ser o famoso o último
a saber. Tá? Então, fique esperto. Internamente, algumas questões são apontadas como decisivas para o enfraquecimento da monarquia brasileira e a instauração da República de 1889. Volto a repetir, são 3 questões. Anota aí. Tá? A questão religiosa, a questão abolicionista, que vai mexer com a classe, a elite agropecuária brasileira, e a questão militar. Esses 3 fatores vão pesar e muito para o fim do período imperial brasileiro, principalmente no segundo reinado, e o início, a implantação da República do Brasil. Tá bem? Repito, questão religiosa, causa abolicionista e a questão militar. A causa abolicionista vai ter uma ligação muito forte com a elite, a elite agropecuária brasileira. Tá bem? Naquela época, a elite agropecuária tinha como principal produto de exportação o café. Aquela coisinha que não pode faltar em muitos cafés da manhã ou até mesmo no finalzinho do dia. Os professores sabem bem do que eu estou dizendo, não é isso? Vamos seguir. Então, vai para o slide. Está aí para você tirar um print ou para você copiar 3 questões, questão religiosa, questão abolicionista e questão militar. Logo abaixo você vê 2 símbolos. O símbolo da maçonaria e o símbolo do papado. O símbolo presente ainda hoje na bandeira do Vaticano. Então, a gente vai começar pela questão religiosa. Tá? Volta aqui para mim, por favor. Essa questão religiosa, na verdade, a gente vai pegar emprestar, a gente vai pegar uma carona. A igreja vai proibir, através do Papa Pio IX e de uma bula, de um documento papal, ela vai proibir a participação dos maçons em assuntos da igreja. Tá bem? Vai inclusive proibi-los de frequentar as missas. Só que isso começa lá na Europa e para ser adotada no Brasil tinha que passar pelo beneplácito, ou seja, pela aprovação do imperador Dom Pedro II. Qual foi o problema aí? Dom Pedro era maçom e não vai acatar dentro do território brasileiro as ordens do Papa Pio IX. Quero ressaltar para você dois termos que você tem que levar a fera do 3º ano para o Enem, para o SSA. Tá? Todos eles estão ligados à Constituição Brasileira de 1824. Aquela Constituição outorgada por Dom Pedro I e que tinha 4 poderes. Esse 4º poder, único e exclusivo, do imperador, chamado de poder moderador. Dentro dessa Constituição, havia 2 termos que você, como já falei, não pode esquecer. O padroado e o beneplácito. Tá bem? Não pode esquecer disso. Vai para o slide aí, por favor. Eu trouxe de forma bem resumida o que seria o padroado e o que seria o beneplácito para você. Tá certo? Então, o padroado seria a permissão do monarca, em linhas gerais, a permissão do monarca como patrono da igreja no Brasil de sugerir nomes para os mais altos cargos eclesiásticos. Tá bem? Isso, de certa forma, deixava a igreja católica submissa às ordens do Estado. Isso era tão forte, volta para mim aqui, volta para mim. Essa questão do padroado era tão forte no Brasil que padre, bispo, era considerado funcionário público. Recebia, inclusive, salário do Império. Para você ver que essa ligação entre Estado e Igreja vem lá de Dom Pedro I em sua Constituição de 1824. Só vai ser rompido a partir dessa crise. Tá bem? Lembrando, essa crise vai começar em 1864 no Brasil e vai se estender até por volta de 1870 e vai continuar além. Volta para o slide. Beneplácito. O que quer dizer o beneplácito? As decisões da Igreja Católica em Roma só seriam aprovadas no Brasil com o aval, com a aceitação do imperador.
Então, o imperador ele vai interferir nas questões religiosas. Tranquilo? Então, vê só. Quando Dom Pedro proíbe a implementação da bula papal instituída por Pio IX, ele simplesmente compra uma briga com a Santa Sé. Aqui no Brasil é proibida a implementação das ordens da bula papal. Em compensação, no ano de 1872, 2 bispos descumprem as ordens do imperador e aplicam as questões da bula papal. Esses bispos são os bispos de Belém e os bispos aqui de Olinda, do seminário de Olinda. Dom Pedro, chateado com o descumprimento de suas ordens, manda prender esses 2 bispos. Inclusive, eles são condenados a 5 anos de trabalho forçado. O que mais deixou Dom Pedro chateado foi que durante uma missa de domingo, o bispo de Olinda, inclusive, mandou que fossem retirados da igreja todo e qualquer maçom. Os maçons, que naquela época pertenciam à elite agrária, à elite econômica do Brasil, e eram um dos tripés de sustentação do Segundo Reinado, vão se queixar a Dom Pedro II, que toma como medida a prisão e a condenação desses 2 bispos, o bispo de Belém e o bispo de Olinda. Outra coisa importante é que, presos esses homens, começa um movimento popular de críticas ao imperador, dizendo que era uma afronta à vontade de Deus e à Santa Sé prender homens santos. A pressão vai ser tão grande que dos 5 anos de condenação, esses bispos vão cumprir 2. O Papa vai tentar intervir junto a Dom Pedro, que, devido à pressão popular, principalmente, liberta os bispos, mas a questão religiosa entre o Estado brasileiro e a Santa Sé vai permanecer. A Igreja deixa de dar seu apoio para Dom Pedro, para o Segundo Reinado, o Segundo Império, perdão, Segundo Reinado também, tanto faz. Eles deixam de sustentar, tirando assim uma das pernas do tripé. Tá ruim para Dom Pedro, não tá? Dom Pedro II, tá? Quando eu estou falando aqui Dom Pedro, eu estou falando Dom Pedro II. O cara que governou o Brasil por quase 50 anos. Na nossa história, os 2 presidentes, os 2 administradores que mais tempo passaram no poder foi o Dom Pedro II e o Getúlio Vargas. E a história de Getúlio fica para uma outra hora, tá bem? Então, ó, preste atenção. Por favor, corta para o slide. Preste atenção aí, gente. Tal fato, esse rompimento entre a igreja e as questões do Estado brasileiro, tal fato significou a ruptura da igreja com o Estado imperial e, com isso, a perda da base religiosa do Império. Tranquilo? Volta aqui para mim. Essa foi a questão religiosa. Tá bem? Seguindo aí. Ao contrário de hoje, desde a Constituição de 1889, hoje nós vivemos sob a Constituição de 1988, tá bem? A Constituição Cidadã, mas eu quero voltar para o Estado laico, quando ela foi implantada. O Estado laico é implantado em 1889, já tem o que viria a ser o Estado laico, mas ele só vai ser implantado de verdade, de forma plena, na Constituição de 1988, mas isso também fica para uma outra história, tá bem? Tranquilo? Sei que está um pouco corrido, gente, mas é o que o tempo atualmente nos permite, tá bem? Então, vamos lá? Questão militar. A questão militar. As relações entre os militares e o governo imperial se acirraram principalmente após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito que envolveu países como Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, na época também chamado de Banda da Cisplatina, que depois passou a ser Uruguai, e Uruguai até os dias de hoje, quando o conflito começa em 1864 e se estende até 1870. Os militares brasileiros, que tinham inclusive
tinham inclusive em suas tropas soldados negros, tá? Ao qual foi prometida a alforria. Mas isso fica para outra história. Né? Então, na década de 1870, voltam vitoriosos os soldados, achando que seriam enaltecidos pelo Império, achando que seriam carregados nas mãos pela população. Pelo contrário, Dom Pedro implantou nos militares a censura. Os militares que haviam dado seu sangue pelo Brasil durante a Guerra do Paraguai, dessa vez não podiam nem comentar o que se aconteceu. Então, muitas vezes, essa censura era quebrada. E o que é que acontece? Todo militar que era denunciado por ter quebrado essa lei de censura imposta por Dom Pedro II, acabava sendo castigado. Tá? Acabava tendo uma punição. Essas questões dos castigos físicos dentro da Marinha vai, inclusive, gerar uma das revoltas da República, da República Velha, chamada de Revolta da Chibata. Mas isso é mais na frente, tá bem? Outra coisa, muitos desses militares que voltaram da Guerra do Paraguai traziam consigo ideias republicanas. E essas ideias também eram carregadas de questões abolicionistas. Sem falar que os militares também queriam participação política. Na verdade, se tinha a ideia de uma república com a participação e valorização dos militares. Se você é um fera que já vem estudando, você sabe muito bem que nossos primeiros presidentes foram 2 militares. O general Deodoro da Fonseca e, mais tarde, o Marechal Floriano Peixoto. Tá bem? Então, fica esperto nisso. Seguindo, Dom Pedro baixa esse decreto, Dom Pedro II, baixa o decreto que veda qualquer tipo de declaração pública dos militares, o que chateia principalmente a alta cúpula militar, lembrando que um personagem que muitas vezes é esquecido é o Deodoro da Fonseca. Ele era monarquista e amigo pessoal de Dom Pedro II. Tá bem? Então, vê só. Alguns militares que desafiaram, como eu já falei para vocês, as ordens de Dom Pedro II, acabam sendo presos e, a mando de Dom Pedro II, eles sofrem sanções, sofrem punições. Inclusive, quando dois generais bem famosos do período, Sena Madureira e o Cunha Matos, são presos, Dom Pedro ordena que Deodoro os castigue. Deodoro se nega a fazer isso, inclusive ele é afastado do cargo de marechal por Dom Pedro II, o que vai abalar a amizade entre os dois, tá? Só que mais tarde Dom Pedro vai pedir arrego, vai dizer, me perdoe, meu best friend. Mas isso aí é outra história, tá bom? Essa história eu conto depois. Então, a gente vai ter esse afastamento, o exército vai ficar cada vez mais contra a questão imperial, contra a presença da monarquia no Brasil. Tá bem? Então, outras questões. O que é que esses caras tanto reclamavam, Pimpão? Corta para o slide. Eles reclamavam de quê? Exército desprestigiado pelo governo. Baixos soldos, baixos salários, pouca aparelhagem, armamento ultrapassado, pouco investimento na área militar, pouco reconhecimento. Então, o exército volta fortalecido depois da Guerra do Paraguai, mas sem o reconhecimento do líder da nação. Corta para mim. Baixo soldo, até parece que a gente está usado a cumprir. As ordens de punição de Dom Pedro II foram principalmente porque eles não estavam errados. Dom Pedro ficou chateado porque Deodoro da Fonseca dizia que todas as reivindicações feitas pelos militares naquele momento eram válidas. Tá bem? Então, é graças aos militares que a gente vai ter fortalecimento das ideias republicanas através do positivismo, figura de Benjamin Constant, tá certo? Militar, formado na Academia da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, e a penetração de ideias abolicionistas no meio brasileiro. Tá bem?
Então, principalmente no quadro do Exército. Show? Pipão, é muita coisa, minha cabeça está quase explodindo. Eu sei, fera. Eu sei. Mas em casa, faz aquela revisão marota. Pega teu livro didático. Dá aquela conferida. Vai lá naqueles 2 canais que eu falei anteriormente. Vai lá no Se Liga Nessa História. Vai lá no Buenas Ideias. E conhece um pouco mais dessa história que eu estou resumindo aqui. Tá bem? Então, em resumo, por favor, passa para o slide aí. Em resumo, acompanha comigo. Após a Guerra do Paraguai, os militares brasileiros voltaram para o Brasil com ideias republicanas e abolicionistas, gerando um confronto com o governo nacional. Governo esse que era imperial e escravocrata. Tira o print da tela. Print a tela. Mais tarde, quando você tiver tomado aquele banho maroto, tiver comido, tiver jantado aquela macaxeirinha com charque, você vai rever essa aula com mais calma e vai copiar no seu caderno, tá bem? Mais tarde. Então, imperial, um governo imperial e de base escravocrata. Então, nesse contexto histórico, o imperador Dom Pedro II perdeu, além da base religiosa, a base de apoio militar. Volta aqui para mim, por favor. Só sobrou a elite agrária. Só sobrou a base de sustentação econômica. E agora? Não tenho os militares. Não tenho mais a Santa Sé ao meu lado. Eu tenho que tentar manter, pelo menos, a base econômica. Mas para manter a base econômica, eu tenho que ir de encontro, principalmente, à pressão dos ingleses. E essa pressão inglesa veio na forma de leis que proibiam, a princípio, o tráfico de pessoas escravizadas da África para o continente americano. Tá? Isso aí se faz presente em uma lei britânica chamada de Bill Aberdeen, que você vai pesquisar mais tarde, tá bem? Bill Aberdeen, que vai ter reflexo no Brasil a partir de 1850, tá bem? Lei de 1850, Lei Eusébio de Queiroz, senador do período republicano, do período monarquista brasileiro, tá bem? Então, pessoal, essas questões sociopolíticas que vão levar à abolição da escravidão no Brasil, ela não vai contar com a participação do povo. Até porque já havia, principalmente aqui em Pernambuco, alguns clubes abolicionistas. E uma das figuras que mais defendiam o abolicionismo no Brasil foi um pernambucano, Joaquim Nabuco. Bem, se você já foi no Teatro de Santa Isabel, inclusive na entrada existe um busto de Joaquim Nabuco fazendo referência a um dos seus discursos dentro daquela casa de shows, daquela casa de espetáculo, maravilhosa, por sinal. Depois de tudo isso passar, visita o Teatro de Santa Isabel. Dá uma visita lá, é de graça e vale muito a pena. Então, Joaquim Nabuco teria sido um dos patronos, dos primeiros a defender a causa abolicionista. Porém, a gente vai ter essa causa com a seguinte questão. Somos a favor do fim da escravidão no Brasil, mas a gente quer indenização. A gente quem, Pimpão? Elite agrária, principalmente formada pelos cafeicultores. Eles querem indenização porque o escravo, o escravizado, ele era considerado uma peça que poderia ser substituída, vendida, trocada. A história da escravidão, ela é real, ela existiu e ainda hoje existe, só que de outra forma. Conhece mais? Procura um livro chamado Encostas Negras, que no momento me foge o nome do autor, mas o nome do livro é Encostas Negras. Tá bem? Então fique esperto. Então, a questão é, a gente declara a abolição, mas tem que indenizar. O Estado tem dinheiro para isso? Não. Então fica essa questão, tá bem? Então, o que é que o Brasil faz para enrolar lá de 1850 até a Lei Áurea de 1888? Simplesmente o Brasil cria, o Império Brasileiro cria
uma série de leis, destaque para 3 delas, chamadas leis inócuas. Ou seja, leis sem valor, leis tão sem fundamento que, na verdade, elas mais faziam com que a escravidão permanecesse no Brasil. E a primeira dessas leis inócuas, tá? Inócuas, ela foi a Lei do Ventre Livre, de 1871. Essa lei diz o seguinte: decretava que os filhos de escravizados nascidos em território brasileiro, a partir daquela data, 1871, seriam livres, seriam libertados após os 8 anos de idade ou aos 21. Tá? Vê que coisa absurda. Muitas vezes, uma criança de 8 anos de idade, lembrando que esse conceito de criança e de adolescente, isso foi criado mais na frente, no século XX. Tá bem? Então, 8 anos ou 21 para ser libertado. E para onde iam essas pessoas? Muitas acabavam ficando nas fazendas de café ou migrando para as cidades para viver de bico. Ficavam nas fazendas de café trabalhando em troca de comida e moradia. Aí eu te pergunto, a escravidão teve fim dessa forma? Ou diminuiu? É claro que não. Segunda lei inócua, lei do sexagenário. Pense numa lei absurda. Alguns especialistas dizem que a expectativa de vida de um brasileiro naquela época era de, no máximo, 50 anos. Um brasileiro que tinha acesso à comida, um brasileiro que não era tratado como escravo. 50 anos. Qual era o escravo que chegava aos 60? E nem era com 60. Porque quando ele completasse 60 anos, ele ainda tem que trabalhar mais 5 para indenizar o patrão, o seu dono. Tá bem? Essa lei tem uma pegadinha, viu? Tem uma pegadinha, eu acho que o teu professor já disse isso. Teu professor é fera, ele já disse isso para você. Teu professor é fera, ele já disse isso para você. Essa lei recebe um outro nome em exames de vestibular. Ela recebe o nome de Lei Saraiva-Cotegipe. E ela é de 1885. Tá bem? A Lei do Sexagenário também é chamada e aparece nas provas de Enem, nas provas do SSA e em outros exames como Lei Saraiva-Cotegipe. Tá bem? Resumindo, decreta que todo escravizado que completasse 60 anos seria considerado livre, mas só depois que trabalhasse mais entre 3 e 5 anos para indenizar o seu senhor. Pense. Ó, show de bola, hein? Imagina a euforia. Como a menina da Libra fala aí, só alegria. Que beleza, hein? Então, a próxima lei, eu gostaria que, por favor, fosse mostrada no slide. Nós temos aí a Lei Áurea, tá? Que em alguns exames de vestibular aparece com o nome de Lei Imperial número 3.353. Na verdade, o último vestibular que apareceu essa lei 3.353, ele não foi muito bem aceito não, viu? Porque é pouco usual. Então, foi aprovada no dia 13 de maio de 1888, abolindo em território brasileiro a escravidão. Tá bem? Eu trouxe um trechinho tirado do livro do professor Boris Fausto, que diz assim, ó: a lei foi apresentada pelo senador Rodrigo Augusto da Silva ao Senado Imperial Brasileiro no dia 11 de maio. Veja só, 11 de maio. A lei foi apresentada ao Senado. Tá? O projeto de lei foi aprovado em apenas 2 dias. Após a aprovação, o projeto foi enviado para a sanção da princesa Isabel, que na época estava como regente do Brasil. Beleza? Volta aqui para mim, por favor. A princesa Isabel, durante muito tempo, foi pintada na historiografia brasileira como a redentora, como a mãe do fim da escravidão. E nós, historiadores, sabemos que não foi bem assim. Tá? Então, essas questões ligadas a Isabel Libertadora, na verdade, ela apenas passou a caneta numa coisa que já deveria ter sido feita no Brasil, no mínimo, 38 anos antes. Tá?
Então, essa imagem da Isabel Redentora, da Isabel mãe do fim da escravidão, isso já caiu por terra faz tempo. Na verdade, o governo queria, já que tinha perdido o apoio religioso, já que tinha perdido o apoio militar, queria pelo menos o apoio popular. E realmente, no meio popular, Dom Pedro II era muito bem quisto na maioria dos estados, que na época eram chamados de províncias. Tá bem? Então, a abolição da escravidão para fins didáticos acontece no Brasil em 1888, dia 13 de maio. Tá bem? Ela retira do governo imperial sua última base de sustentação. Quando os escravizados são libertos através da Lei Áurea, os latifundiários que eram a favor da libertação com indenização não recebem um centavo. E, graças a isso, retiram seu apoio ao governo de Dom Pedro II. Então, a elite latifundiária brasileira, que era escravista e que vê de uma hora para outra o braço de produção, a força de produção, indo embora sem receber um centavo, fica altamente chateada com o governo imperial e pede e abandona essa base. Tá bem? Tranquilo? Então, vê só. Só para a gente retomar aqui. Eu tinha citado a lei Eusébio de Queiroz, tá certo? Essa lei ela é de 1850 no Brasil, tá certo? E visava a proibição do tráfico de pessoas escravizadas. Tá bem? Eusébio de Queiroz foi um ministro da Justiça daquele período e ele foi durante o segundo reinado, um dos braços políticos de apoio de Dom Pedro II e, consequentemente, da princesa Isabel, que era considerada a primeira senadora. Dona Isabel, como para alguns historiadores, ela era considerada a primeira senadora, tá certo? Então, a Lei Eusébio de Queiroz foi a primeira das 3 leis, na verdade são 4 se a gente contar a Lei Áurea, que aboliram gradualmente a escravidão no Brasil. E foi gradual nisso, tá, gente? Sem falar que as pessoas escravizadas foram libertas dessa questão da escravidão, do jugo da escravidão, mas sem auxílio algum. Essas pessoas muitas vezes não tinham nem noção do que era a liberdade. Vê que coisa, tá bem? Então, vamos lá. Lembrando que em 1850 nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que na verdade é uma lei que tem medo, é uma lei de medo de represálias por parte da Lei Bill Aberdeen de 1845, que era uma lei inglesa que proibia o tráfico de pessoas escravizadas entre a África e a América do Sul. Tá? Na verdade, o continente americano. Tranquilo, fera? Beleza? Pimpão é muita coisa para lembrar, Pimpão é muita coisa, é muito nome, é muita lei. Calma. Tem tempo de revisar. Tem tempo de estudar. Cria teu mecanismo de estudo. Cria tua organização. Pega o teu livro. Consulta bons sites. Pega bons livros. Pergunta a teus professores. Tá? Vocês estão em casa, os professores, a escola está fechada, mas os professores ainda estão trabalhando bastante. Tá bem? Consulta eles. Cria um plano de estudo. Tá? Chegou aqui para mim também o seguinte, chegou mais um bilhetinho. Um abraço para ETE, ministro Fernando Lira, Caruaru, Eligivânia. Um cheiro no coração. Luciano também, um forte abraço. Forte abraço aí pro pessoal de Caruaru, tá bem? Macaparana, Timbaúba, terra do meu pai, tá certo? Buenos Aires, Mata Norte, terra da família Virgínio. Forte abraço e saudoso para seu Pedro Virgínio, meu avô. Tá bem? Então, vamos embora. Pessoal, uma curiosidade interessante. Eu quero sintetizar tudo isso que eu falei até agora. Por favor, corta para o slide, por favor. Eu tentei sintetizar essas informações sobre a questão da libertação dos escravos nesse pequeno trecho. Eu sei que ele não é suficiente, mas é o que a situação nos permite. Então, vê só. Em síntese, a abolição da escravidão foi uma consequência da pressão do capitalismo inglês e da força do movimento abolicionista brasileiro, movimento esse da elite, tá certo? O povo não participou,
mais uma vez, né? A abolição também determinou a queda da sustentação sociopolítica do Império, e devo ressaltar que a base sociopolítica do Império era composta por uma elite, uma aristocracia latifundiária e escravista. Tira um print dessa tela aí, gente. Tá? Ou então mais tarde você dá uma pausa, vai lá no YouTube, dá uma pausa e copia no teu caderninho. Tá? Muitas vezes é complicado a quantidade de informações ser sintetizadas em poucos quadros, mas é importante que você entenda que isso é apenas um caminho. Tá? Eu vou apontar o caminho e você vai seguir. Tá bem? Volta para mim? Então, o fim da escravidão gerou um impacto na conjuntura política do período, resultando em desdobramentos que levarão os outros acontecimentos importantes. Um dos marcos históricos que podem ser considerados desdobramento pós-abolição foi justamente a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Tá certo? Sem falar que nós temos um acontecimento um pouco inusitado, porque já se especulava-se no Brasil a queda da monarquia. Na verdade, se tinha um movimento, já se tinha uma vontade de tirar Dom Pedro do poder, mas e com a liderança justamente do caríssimo Deodoro da Fonseca. Mas Deodoro, como já falei antes, monarquista e amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. Deodoro estava sentido ainda com aquelas causas do afastamento dele, da questão da punição dos militares. Então, eles queriam esperar Dom Pedro vir a falecer para tomar o poder da República. Dom Pedro tinha sérios problemas de saúde, principalmente diabetes, o que levava ele a se ausentar muitas vezes do Brasil para fazer tratamentos na Europa. Inclusive, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, ou seja, um ano e meio antes, Dom Pedro estava ausente, por isso que ela foi a princesa regente do período. Ele estava ausente para um tratamento de saúde, tá bem? Então, fica esperto nisso aí. A popularidade estava em alta depois da questão do fim da escravidão, mas não foi suficiente. E um episódio que eu queria tratar para vocês é um episódio que acontece no dia 9 de novembro, uma semana antes do acontecimento da proclamação da República, que você mais tarde vai pesquisar. Você mais tarde vai buscar informações sobre isso, que é um acontecimento chamado o Baile da Ilha Fiscal. Esse acontecimento foi o último baile da elite monarquista brasileira, imperial brasileira. Ela acontece 6 dias antes da proclamação da República. E dizem as más línguas, diz a lenda, que Dom Pedro, ao chegar na ilha, havia tropeçado no tapete, cambaleou, voltou e fez. A monarquia, o imperador tropeça, mas a monarquia não cai. Será que ele estava prevendo alguma coisa? Vai se saber. A gente não sabe nem se isso foi verdade. A gente não tem nem essa informação. Então, fica esperto, procura lá mais tarde o Baile da Ilha Fiscal. Tranquilão? Então, vamos seguindo. Outra coisa importante que eu quero que você pesquise mais tarde, encontre lá no seu livro ou pesquise na internet, são 2 acontecimentos que vão estar atrelados a essas três rupturas que vão levar ao fim do período imperial e o início da República no Brasil. Tá? Dois acontecimentos interessantes. Em primeiro lugar, a questão do Manifesto Republicano, tá? Manifesto Republicano de 1870, tá? Logo após o fim da Guerra do Paraguai, e também uma questão de 1873, que é a fundação do PRP, o Partido Republicano Paulista, que vai ganhar muita força, principalmente durante a chamada República Velha ou República do Café com Leite. Tá? Pesquisa aí, porque a gente não tem como tratar nesse momento dessas questões, tá certo? Então, ó, a aproximação dos cafeicultores descontentes com o fim da escravidão, tá? Da escravização, em sua maioria, eles pertenciam a esse Partido Republicano Paulista, o PRP, tá? Vão se juntar aos militares que também já estavam descontentes e tinham um anseio por uma república, tá certo?
Em sua maioria, esses militares, volto a repetir, eram positivistas, estavam sob a liderança de Deodoro da Fonseca e também a liderança de Benjamin Constant, tá? Tornou insustentável, inevitável a manutenção do Império Brasileiro. Tá? Então, a partir da quebra, do rompimento desse tripé, questão religiosa, questão abolicionista ou sociopolítica e a questão militar, nós vamos ter um cenário de formação de um golpe de 15 de novembro de 1889, que vai proclamar no Brasil uma república, a República do Marechal, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A partir do momento que é decretado o golpe, que Dom Pedro recebe uma carta informando que ele tinha que partir do Brasil, isso dia 15. Na verdade, o golpe era para ter acontecido no dia 14, mas devido às pressões do movimento, Deodoro passou mal, ele tinha um problema respiratório, que eu não lembro, tem um nomezinho, não lembro não, dispneia, lembrei. Ele tinha um problema respiratório, ele ficou muito ansioso e acabou sendo adiado para a madrugada de 15 de novembro de 1889, mas a proclamação se deu à tarde. Dizem, inclusive, que ele teria chegado no quartel e dito aos homens: viva o imperador, viva a monarquia e viva o exército. Os homens ficaram na dúvida. Em outra parte, nosso caríssimo Dom Pedro recebeu uma carta dizendo que ele deveria ir embora do Brasil. E é o que ele faz no dia 17 de novembro. Ele vai embora com a sua família para Lisboa. E a república foi feita sem disparar um único tiro, sem derramar uma única gota de sangue. E sem contar com a participação do povo mais uma vez. Sobre a participação popular, muita gente não teve ideia do que era uma república. Afinal de contas, muitos deles nasceram dentro do império, tiveram pais e avós que viveram dentro do império. E com o passar do tempo, essas ideias levaram tempo para se espalhar. O jornalista e escritor Aristides Lobo, ele costuma dizer que o povo assistiu tudo aquilo bestializado. Ou seja, sem entender o que estava acontecendo. Tá bem? Tranquilo, gente? Muito obrigado. E antes da gente encerrar, eu queria dar alguns recados para vocês, tá? O EducaPE vai fazer uma pequena pausa, tá? A gente vai dar uma pausa durante a Semana Santa. Na quinta, sexta não vai ter, nem sábado, nem domingo. Na segunda a gente volta. Volta com novos professores, voltam com mais aulas. Eu, professor Henrique Virgínio Pimpão, agradeço pela sua paciência. Fico muito grato por isso. A gente ainda vai se ver, mas numa outra história, no outro período. Eu peço a você que se ligue no seguinte: se puder, fique em casa. Se puder, fique em casa. Em nome da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, eu queria agradecer e parabenizar o pessoal da saúde. Você médico, você enfermeira, você maqueiro, você motorista de ambulância, você recepcionista, você tio e tia dos serviços gerais. Muito obrigado. A luta é grande. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. O pessoal da Polícia Militar está nas ruas todos os dias. Também muito obrigado. O pessoal da limpeza urbana, muito obrigado. Fique em casa. Os professores estão em casa, trabalhando, para que você possa ter também acesso a uma educação de qualidade dentro do que a situação permite. Então, professores e professoras do Estado de Pernambuco, desses quase 13 milhões de pessoas, eu acho que são 9 milhões e meio de pessoas, perdão. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu, professor Henrique Virgínio, quero agradecer. Sei que não é fácil, principalmente para você que é adolescente,
Para você que está em casa, me vendo agora, são mais de 10 mil pessoas nesse momento, entre a internet e as redes de TV, TV Pernambuco, TV Alep. Você, se puder, adolescente, fique em casa. Fique em casa, tá bem? Se puder, faz isso. Outra coisa importante para você que está em casa é esse período é de grande sacrifício. A gente sabe que não é fácil, principalmente para você que faz do dia a dia uma luta constante, tá? Mas dentro do possível, fica em casa. Lava bem as mãos, se higieniza, cuida bem da tua casa, tá? Outra coisa, todos fazemos sacrifícios. Todos nós estamos aqui, principalmente. A gente sai de casa, pega ônibus, no caso, pega qualquer tipo de transporte. Todo mundo está fazendo a sua parte. Hoje eu estou aqui. Faz 3 semanas que minha sobrinha nasceu. Eu ainda não a vi. Não a coloquei nos braços. Faz 3 semanas que eu vi meus filhos. Eu dei um abraço no João e na Kiara. Então, são os sacrifícios que a gente faz. João, Kiki, papai ama muito vocês. Mas essa é a contribuição que o papai tem que dar para que nossos estudantes possam ter acesso. Tranquilo? Então, cuida cada um de si. Somos pernambucanos. E a história nos mostrou que nós somos um estado guerreiro. Um estado de lutas. Desde 1710 até 1824. Desde a Revolução Praieira até a questão da Confederação do Equador. Só juntos é que podemos vencer mais essa batalha. Então, nós da Secretaria de Educação agradecemos a cada um de vocês. Tá bem? Para encerrar, nós temos aqui uma perguntinha. Dá para fazer 2 perguntas ainda, né, galera? Dá para fazer uma perguntinha ainda, tá? Então, pessoal, é verdade que nesse período histórico foi marcado por grandes revoluções na política? No segundo reinado houveram uma série de revoltas. As revoltas durante a monarquia. Inclusive, aconselho você a dar uma pesquisada, tá certo? Dar uma busca. Não dá para falar delas, infelizmente, porque nosso tempo está se aproximando do final, tá? Mas dá uma pesquisada num livro chamado História do Brasil, por Boris Fausto, tá bem? Porque o termo revolução é meio complexo. Revolução, de uma forma histórica, exige a participação do povo, exige uma mudança na estrutura política, social e econômica. E nesse período, a maior transformação que nós tivemos foram 2. Primeiro, a questão da independência brasileira, em 1822, que não contou com a participação popular, tá bem? E, em segunda instância, a própria proclamação da República, em novembro de 1889. Então, não dá para a gente chamar plenamente de revolução. Até porque a independência foi declarada de uma maneira muito aquém das demais revoluções por independência, das brigas por independência que aconteceram no nosso continente. Há um exemplo disso, a independência dos Estados Unidos em 1776, ou Revolução Norte-Americana. Tá bem? Jéssica Feitosa, aluna do EREM PAF. Oi, Jéssica, eu lembro de você. Um grande cheiro. Infelizmente, eu não vou poder responder mais nenhuma pergunta, porque nosso tempo está acabando. Mas a gente volta segunda-feira com mais PE Educa. E eu e você nos encontramos numa outra história. Um abraço pimpônico, uma boa tarde a todos e todas. E até mais.